Olá, meu nome é José Fernando Garcia, eu sou professor e pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba. E esse vídeo foi feito para apresentar o trabalho desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa aqui da universidade nesses tempos de coronavírus. Trata-se de um método, de um programa e que se transforma num aplicativo capaz de monitorar e detectar em tempo real qual é a tendência de aceleração e desaceleração da epidemia, baseado nos dados coletados pelo Serviço de Saúde Pública. Então nós fizemos um tutorial para esse aplicativo que vai ser apresentado agora e depois eu volto. A Covid-19 é uma pandemia, uma doença que se espalha rapidamente para um grande número de pessoas de forma descontrolada e em proporções internacionais. Um dos pilares no combate a uma pandemia é a monitoração do crescimento do número de casos da doença ao longo do tempo. Para entendermos melhor como esse crescimento ocorre, imagine que a Covid-19 possua um pedal de aceleração e um pedal de freio, assim como os automóveis. Em sua fase inicial de crescimento, a doença caminha de forma lenta, com o número de casos diários aumentando pouco, como um automóvel andando sob efeito da embreagem. Chamamos de incidência a velocidade de crescimento, medida em número de novos casos por dia. Por sua vez, definimos prevalência como o número de casos acumulados, o que seria análogo à distância percorrida pelo nosso automóvel imaginário. Quando o pedal de aceleração é pressionado, o número de casos começa a crescer rapidamente, assim como um carro acelerado adquirindo velocidade. Este é o início do que chamamos de crescimento exponencial. O objetivo de todos os países é cessar esta aceleração e realizar a frenagem do crescimento de casos da doença. Essas são duas operações distintas. A primeira envolve remover o pé do pedal de aceleração para que a mesma decaia até zero. Quando isto ocorre, atingimos o pico de incidência da doença. Você já deve ter ouvido falar muito deste pico nos jornais e nas redes sociais. Todos nós queremos achatar a curva de incidência para que este pico não seja tão alto a ponto de saturar o nosso sistema de saúde. A segunda operação a qual me referia é a ação de frenagem. Ela envolve exercer uma aceleração negativa sobre a doença para que sua velocidade de crescimento diminua e finalmente decaia a zero. Sem velocidade, o automóvel para. É exatamente isso que queremos para a Covid-19, que ela pare de ser disseminada. No mundo real, os dados sobre o crescimento da doença surgem assim. Temos acesso ao número de casos acumulados ao longo do tempo, sem clara delimitação dos estágios de crescimento. Para obtermos os valores de incidência e de aceleração, precisamos fazer alguns cálculos. Para tanto, utilizamos uma técnica matemática conhecida como regressão móvel. Após reconstituir a incidência e a aceleração, aplicamos uma outra técnica chamada modelo oculto de Markov. Esta detecta as transições entre estágios de crescimento. O aplicativo web que desenvolvemos faz a reconstituição da incidência e da aceleração da Covid-19 em tempo real, bem como a detecção de transições entre estágios de crescimento. Isto tudo é feito com base nos dados publicados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. No nosso aplicativo, é possível consultar os dados de cada país, fazer análise de dados locais e manter-se informado a respeito do panorama da pandemia. Bom, como se pode ver nesse vídeo, a gente desenvolveu aqui um método simples, mas bastante robusto, que consegue, a partir de dados que existem nos bancos de dados nacionais, internacionais, estaduais, gerar informação bastante precisa sobre o avanço e o movimento da epidemia. Só que todas essas predições ou esses cálculos são feitos a partir de dados de prevalência, dados de número de pacientes portadores, infectados, número de mortes. E essas informações elas dependem majoritariamente do diagnóstico, que hoje, como é sabido, dia 13 de abril, ainda patina por falta de reativos ou falta de capacidade das instituições, dos laboratórios de fazer esse diagnóstico. Então hoje a Unesp está envolvida não só no desenvolvimento dessas ferramentas, como a que a gente acabou de apresentar, mas também no desenvolvimento, na estruturação dos laboratórios, de vários laboratórios dentro da universidade para realizar esses exames em parceria com outras instituições estaduais
e poder prover essa informação para os hospitais, para os médicos e para os serviços de vigilância sanitária. Então a gente espera que a Unesp, junto com as outras universidades e institutos de pesquisa e serviços, possam ajudar nessa tarefa de testar muita gente, fazer o diagnóstico e prover informações para que esse software, esse aplicativo, consiga calcular cada vez mais com precisão o caminho e o encaminhamento dessa epidemia no nosso país e talvez no mundo.